Sabe aquela situação que deixa qualquer pai, qualquer mãe de cabelo em pé, quando a criança, de uma hora para outra, parece que voltou no tempo? Pois é, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre a tal da regressão infantil, vamos tentar entender por que raios isso acontece e, o mais importante de tudo, como a gente pode ajudar os pequenos a avançar de novo, sem acabar piorando a situação. Olha, a cena é chocante, né? Num dia a gente está comemorando uma conquista, uma habilidade nova que parecia super consolidada, e no outro, puf, simplesmente desaparece. A gente fica ali, olhando, sem entender absolutamente nada do que aconteceu. Pode ser aquela criança que já estava formando frases, sabe? E de repente volta a falar que nem um bebezinho. Ou aquela que finalmente estava dormindo a noite inteira, que alívio, e agora voltou a acordar de madrugada. E tem o clássico, né? O campeão de todos. A criança que já tinha dado adeus às fraldas e do nada pede para usar de novo. São coisas muito reais, muito concretas e que pegam a gente totalmente de surpresa. E olha, é super normal sentir medo numa hora dessas. A primeira coisa que vem na cabeça é: meu Deus, onde foi que eu errei? A culpa bate forte, né? Vem junto com aquela preocupação, aquele será que tem alguma coisa mais séria acontecendo? Mas respira fundo. Calma, a gente vai entender a raiz disso tudo. Então tá, vamos mergulhar fundo nisso. Afinal, por que uma criança regride? A grande virada de chave aqui é entender que isso não tem a ver com o aprendizado, não mesmo. É tudo sobre uma resposta emocional. Exato, o ponto central é esse. A criança não esqueceu como fazer as coisas, ela não desaprendeu. Pensa na regressão como um mecanismo de defesa, sabe? É o cérebro dela reagindo a algum tipo de estresse, a uma mudança muito grande que aconteceu na vida dela. E essa frase, nossa, ela resume perfeitamente o que se passa na cabecinha da criança. É como se ela estivesse dizendo, sem palavras: olha, isso aqui tá grande demais para mim agora. É um pedido de ajuda, totalmente inconsciente. Uma forma de dizer que o mundo ficou pesado demais e que ela precisa voltar para um cantinho onde tudo parecia mais seguro. Mas que gatilhos são esses que causam essa sensação toda? Bom, a lista é grande. Pode ser a chegada de um irmão, sabe, aquele terremoto em casa, ou uma mudança de escola, de casa, a separação dos pais, que é sempre um baque, uma doença. Às vezes, nem é um evento tão grande assim. Pode ser um excesso de estímulos, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, ou até uma cobrança muito alta para a idade dela. Qualquer uma dessas coisas pode simplesmente sobrecarregar o sistema emocional da criança. Agora, a gente chega num ponto que é crucial. A nossa reação, a reação do adulto, pode ser um verdadeiro divisor de águas. A gente pode, muitas vezes, sem perceber, acabar esticando essa fase de regressão, ou, pelo contrário, a gente pode ser a chave para ajudar a criança a superar isso bem mais rápido. O erro mais clássico é dar bronca, é comparar, soltar aquela frase: ué, mas você já é grande para isso? Ou, poxa, você já sabia fazer. Isso, gente, só joga mais lenha na fogueira da insegurança. A criança se sente péssima e inadequada. Agora, qual é o caminho certo? O acolhimento. É olhar e dizer algo como: filho, tô vendo que você tá precisando de um pouco mais da minha ajuda agora, né? Isso valida o que ela tá sentindo e começa a construir uma ponte de segurança. Mas um ponto de atenção aqui que é super importante. Acolher não é a mesma coisa que ceder em tudo e jogar a estrutura pela janela. Não é isso. Por exemplo, se a criança pede a mamadeira de volta, não quer dizer que a gente vai voltar para a estaca zero e dar uma mamadeira o dia inteiro. A rotina, os combinados, isso também traz segurança, e muita. O que a gente precisa mudar é o nosso tom, a nossa abordagem e não desmontar a casa toda. Beleza, então qual é o caminho prático para isso? A boa notícia é que existe um guia, um passo a passo, que junta essas duas coisas, o acolhimento e a manutenção da estrutura. Bora ver como funciona. Então vamos lá para os 5 passos. Primeiro, normalize, mas sem rotular. É entender que isso não é manha, não é preguiça, é uma necessidade emocional real. Ponto. Segundo passo, aumente a conexão. É dar um gás na presença, sabe? Um pouco mais de abraço, de tempo junto, de previsibilidade. Isso é como recarregar a bateria de segurança da criança. Terceiro, mantenha a rotina base. Os horários, as regras, isso mostra para ela que apesar do caos interno, o mundo lá fora continua estável. Quarto, ajude, mas não faça tudo por ela. Se ela pediu ajuda para se vestir, ok, ajuda a colocar a meia, mas incentiva a colocar o sapato. É um empurrãozinho para devolver a confiança. E o quinto e último passo, observe a duração. Fique de olho em por quanto tempo esse comportamento está rolando. E esse ponto de observar a duração, ele é fundamental.
Porque, assim, na maioria das vezes, a regressão é um processo normal, esperado até. Mas é muito importante a gente saber identificar quando ela pode ser um sinal de alerta, um sinal de que algo mais precisa da nossa atenção. A boa notícia é que a grande maioria das regressões é temporária. É uma fase. Geralmente dura algumas semanas, no máximo. Pensa nisso como um período de ajuste emocional que a criança precisa passar. Agora, se esse comportamento se arrasta por meses, ou se ele vem junto com outros sinais, como por exemplo, a criança fica muito isolada, ou muito agressiva, com uma intensidade fora do comum, ou se a gente nota uma perda grande de várias habilidades ao mesmo tempo, bom, aí sim é hora de acender o alerta. Nesses casos, procurar uma orientação profissional é o mais sensato para entender direitinho o que pode estar acontecendo. Depois de passar por tudo isso, de entender o porquê, o que não fazer e o que fazer, qual é a mensagem que lá no fundo realmente cura? O que a criança precisa sentir para conseguir dar o próximo passo? A mensagem é essa aqui. É simples, mas é de uma força gigantesca. Primeiro, você está seguro. É a gente mostrando que o mundo não é esse bicho-papão todo. Segundo, eu estou aqui. É a certeza da nossa presença, do nosso apoio, aconteça o que acontecer. E por último, você vai conseguir de novo. É a gente depositando a nossa confiança na capacidade que ela tem. E esse, no final das contas, é o grande ponto. A criança que regride não quer voltar a ser bebê para sempre. O que ela está fazendo é uma busca, às vezes, desesperada por segurança. Ela precisa voltar para esse porto seguro para só então encontrar a força que precisa para continuar essa jornada, que é maravilhosa, mas que também é bem desafiadora, a jornada de crescer.